Olá, meu nome é Erial Lopes de Aro, sou advogado especializado na área médica, sócio do escritório Lopes de Aro Machado Leal, Direito Médico. Temos uma atuação focada e direcionada a médicos, clínicas e hospitais. Na minha atuação, sou secretário da Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, Santa Catarina, membro do Conselho Estadual de Saúde, representando a Ordem dos Advogados do Brasil. Nesta palestra, vamos conversar a respeito de propaganda e publicidade médica. Hoje falaremos, então, a respeito da propaganda e publicidade médica. Qual a pertinência do tema, ainda mais tratando de um congresso em que são discutidos inúmeros temas de ordem técnica? Nós observamos ao longo da nossa trajetória um elevado número de denúncias nos conselhos regionais de medicina. Estima-se que 30% dos processos que lá tramitam dizem respeito a critérios norteadores de propaganda e publicidade que em algum momento foram desrespeitados pelo médico, pela clínica ou pelo estabelecimento de saúde. Ao mundo jurídico traz uma preocupação adicional, que é o imbricamento com outras normas jurídicas. A gente costuma dizer na nossa prática que a norma ética que direciona a propaganda não deve ser analisada de maneira isolada. Existem outras normas jurídicas, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, o próprio Código Civil, que traz alguns conceitos que são importantes. Vejam vocês, até mesmo o Código Penal. Então, esse imbricamento de normas traz uma preocupação adicional quando nós tratamos do tema propaganda e publicidade na área médica. Nós observamos também que há uma certa dificuldade de entendimento do médico, da clínica, do estabelecimento de saúde com relação à propaganda e publicidade. Nós fomentamos, inclusive, a interação entre as agências de publicidade e assessorias especializadas na área médica para a consecução da finalidade final, que é ter exatamente uma propaganda segura, fazer com que o médico se exponha de forma segura e ética e legal. Obviamente, não toda, mas a preocupação, especialmente das clínicas e dos médicos de maneira geral, também deve ser as famigeradas ações de indenização. Aquelas ações em que o paciente discute e traz no bojo da discussão judicial o alegado erro médico. Nós costumamos dizer que o paciente não tem interesse em ver o seu médico processado no âmbito do Conselho Regional de Medicina, no âmbito de um órgão protetor de defesa do consumidor, como o PROCON, não tem interesse em ver o seu médico sendo processado criminalmente. O paciente, em verdade, ele tem objetivo financeiro. Então, a repercussão judicial de uma propaganda enganosa ou abusiva, ilegal ou antiética, pode ter uma repercussão numa ação de indenização, que é, na maioria dos casos, o objetivo final do paciente após o fim, a quebra do relacionamento médico-profissional. Obviamente, vamos partir dos preceitos éticos, né? O médico tem a obrigação de conhecer e de respeitar o seu código de ética médica. E o código de ética médica, especialmente após a última modificação, trouxe uma série de critérios norteadores da propaganda. Vocês vão poder observar, por exemplo, o artigo 111, citado no slide. A redação dele, ela deixa claro que a divulgação dos assuntos médicos, ela deve ter um caráter exclusivamente de esclarecimento e educação da sociedade. Prestem atenção nessas palavras, né? Esclarecimento e educação. Esses são os dois parâmetros iniciais, básicos, e que devem nortear todo o procedimento, toda a propaganda e publicidade dentro da área médica. Nesse contexto, o artigo 112 veda ao médico a divulgação de informação sobre assunto médico de forma sensacionalista, promocional ou de conteúdo inverídico. Outras 3 informações importantes. Conteúdo de maneira sensacionalista, nós vamos ver o que é sensacionalismo. O conteúdo promocional, lembrem-se que, por expressa disposição ética, a medicina não pode ser encarada como mercantilista. Então, se ela não pode ser mercantilizada, a divulgação de assunto médico, ela também não pode ter aquele apego promocional. Esse é um detalhe interessante. Ou, obviamente, de conteúdo inverídico. O artigo 103 também nos traz uma regra de que a divulgação de tratamento, de descoberta, cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido, não pode ser divulgada fora do meio científico. Nós temos que ter cuidado com esse tipo de divulgação
de natureza puramente científica deve ser tratada no local adequado, que são os congressos científicos. É vedado também ao médico consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação em massa. Isso é um artigo interessante, né? E que a gente observa que, por vezes, vem sendo desrespeitado, basta você ligar a televisão. Vem uma outra regra também a respeito de títulos científicos. Lembrando que o médico só pode divulgar aquele título que esteja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Falando agora um pouco das especialidades médicas. O médico só pode divulgar a especialidade para a qual ele esteja legalmente habilitado, ou seja, aquela especialidade que ele tenha o RQE, que é o requerimento de qualificação de especialista. Voltando também, já que a gente falou em imbricamento de normas, existe também uma norma que diz que o médico só pode anunciar as especialidades que o próprio Conselho Federal de Medicina a defina como uma especialidade reconhecida. Então, isso é muito comum quando se fala em, por exemplo, medicina estética. A medicina estética, sob o olhar do Conselho Federal de Medicina e dos conselhos regionais, ela não existe. Ela não está elencada no rol de especialidades médicas, portanto, o médico não pode anunciar. O artigo 118, que também está colocado aí no slide, veda ao médico, ou melhor, obriga que o médico, em qualquer que seja o anúncio, ele faça que esteja lá consignado o seu número de inscrição e o número do RQE. Essa é uma inovação, já estava prevista no código anterior, mas nós vamos observar depois que há uma resolução, a 1974, que trata especificamente dessa questão. Falando do médico, agora vamos falar do estabelecimento de saúde com relação a esse fato. Quando se divulga um estabelecimento de saúde, obrigatoriamente nós temos que pensar na divulgação do responsável técnico. Obviamente que tem o registro no Conselho Regional de Medicina no âmbito do estado em que esteja localizado o estabelecimento de saúde. Nós precisamos, e isso está muito claro no slide, trazer alguns conceitos jurídicos importantes e que vieram elencados na Resolução 1974 de 2011, que é a última norma emanada pelo Conselho Federal de Medicina no que se refere à propaganda e publicidade. No seu artigo 1º já repete quase que a redação do Código de Ética Médica, especialmente o artigo 110, mas ele é bastante genérico, e vejam que a redação dele é extremamente genérica, né? Entender-se por anúncio, publicidade ou propaganda, a comunicação ao público por qualquer meio de divulgação de atividade profissional de, vejam bem, iniciativa, participação e ou anuência do médico. Isso é algo que traz muito problema para o médico. Quem de vocês não foi surpreendido com algum site da internet, especialmente esses sites de busca, que acabam trazendo alguma informação? Poxa, mas veja bem, não teve iniciativa, participação ou anuência, mas o médico acaba tendo problemas e nós somos constantemente questionados a esse respeito. Como eu havia dito anteriormente, e estava no slide anterior, nós precisamos conceituar, ainda que seja uma tarefa complicada e a lei não seja minudente a esse ponto, o que é autopromoção e sensacionalismo. E o artigo 9º da Resolução 1974 de 2011 traz, ou ele começa a delinear esses dois conceitos, né? Então, a autopromoção, ela pode ser traduzida por atos que o médico pode enveredar para angariar clientela, fazer concorrência desleal, pleitear a exclusividade de métodos diagnósticos e terapêuticos, auferir lucros de qualquer espécie, permitir a divulgação de endereço, telefone de consultório, clínica ou serviço no momento em que ele, por exemplo, concede uma entrevista. São cuidados que o médico tem que ter. A gente pode observar que no slide posterior, a norma tenta, de alguma maneira, também conceituar o sensacionalismo, né? Que é o parágrafo 2º. A divulgação publicitária, mesmo de procedimentos consagrados, feita de maneira exagerada e fungido de conceitos técnicos para individualizar e priorizar a sua atuação na instituição onde atua e tem interesse pessoal. Utilização da mídia pelo médico para divulgar métodos e meios que ainda não têm o reconhecimento científico. Essa norma está imbricada com aquele artigo do Código de Ética Médica que trata de trabalhos científicos, né? Retomando aquele ponto que eu abordei ainda no primeiro slide,
que reflete a nossa preocupação com relação ao atendimento médico prestado, a consecução econômica de uma clínica, a resolução 1974 também encara a questão da propaganda abusiva, enganosa ou sedutora. Gravem também esse conceito, porque nós vamos discuti-lo depois, quando a gente falar um pouquinho do Código de Defesa do Consumidor. Ainda a resolução 1974 do Conselho Federal de Medicina, ela traz algo interessante, que é uma regulamentação explícita e expressa a respeito da CODAME. O que é a CODAME? A CODAME é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. Essa comissão, ela tem o seu limite de atuação e as suas atribuições também disciplinadas nessa regra da resolução 1974. Qual o papel da CODAME? Responder a consultas ao Conselho Regional de Medicina a respeito de publicidade de assuntos médicos. Convocar os médicos e pessoas jurídicas para esclarecimentos quando tomar conhecimento de descumprimento de normas éticas regulamentadoras, devendo orientar a imediata suspensão do anúncio. Vejam que preocupante que é para o meio médico e a atuação da CODAME, né? Rastrear anúncios divulgados em qualquer mídia, inclusive na internet, adotando as medidas cabíveis sempre que houver desobediência a essa resolução. Então, muitas vezes, o médico se depara com um ato de fiscalização ou uma correspondência da CODAME de que teve seu nome veiculado na internet num desses sites de busca que nós havíamos comentado. Mas estão fazendo uma verdadeira caça às bruxas? Não. Eles estão empreendendo atos obrigatórios e previstos na resolução 1974, que trata de propaganda e publicidade. É papel também da CODAME, como finalidade, providenciar para que a matéria relativa a assunto médico divulgado pela imprensa leiga não ultrapasse, em sua tramitação na comissão, o prazo de 60 dias. Ou seja, a CODAME tem que dar resposta ao médico, à clínica, ao estabelecimento de saúde de maneira geral, no prazo de 60 dias. Repito, e por mais repetitivo que possa ser, esse imbricamento com outras normas traz uma preocupação adicional quando se fala do assunto. Nós já observamos, pelo slide anterior, que a CODAME tem como função básica dar orientação ao médico ou à clínica a respeito da propaganda e publicidade. Só que, obviamente, eles vão limitar-se às questões éticas. Só que existem outras questões que devem ser analisadas pelo médico ou pela clínica quando nós falamos de propaganda e publicidade. Por quê? Porque o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor nos traz a informação de que toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços, vejam bem, produtos e serviços, oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer a veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Esse é aquele jargão popular de que a oferta veicula o produto. Por isso, o serviço apresentado, nós vamos ver mais à frente, que especialmente a informação deve ser clara, precisa e objetiva. O artigo 31, também do Código de Defesa do Consumidor, nos dá a orientação de que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazo, validade. Observem que o Código de Defesa do Consumidor não foi feito para atividade médica. Por isso que a gente tem alguns conceitos como garantia, prazo e validade, que obviamente não se aplicam à atividade médica. A importância do tema ela é tão grandiosa que o próprio Código de Defesa do Consumidor destinou um capítulo, uma seção específica para tratar sobre publicidade. E começa lá no artigo 36, afirmando que a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá em seu poder para informação dos legítimos interessados os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à sua mensagem. Essa propaganda, ela tem que ter, essa publicidade, ela tem que ter respaldo. E como nós estamos falando da área médica, tem que ter respaldo técnico-científico, obviamente. Vejam que o próprio Código de Defesa do Consumidor, como eu havia dito anteriormente, ele conceitua o que é propaganda enganosa e abusiva. Por que eu faço questão de
repetir, porque nós vamos ver um pouco à frente o reflexo da utilização de uma propaganda enganosa ou abusiva. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteiro ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor, a respeito da natureza, características, qualidades, quantidade, propriedade, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Essa é uma propaganda enganosa. E quando a propaganda é abusiva? Ela é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento, experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Essa propaganda ela será abusiva. O parágrafo 3º também aborda que, para os efeitos deste código, a publicidade ela é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. Olha que parágrafo perigoso, né? Trata da omissão, deixar de informar, deixar de esclarecer. Aí a gente tem que obrigatoriamente fazer um link, especificamente na área médica, com relação ao termo de consentimento informado, por exemplo. É dever do médico ter consigo a prova material de que teve do seu paciente a aquiescência para aquele tratamento e que também, dentro dessa mesma perspectiva, passou aos seus pacientes as informações essenciais sobre o serviço. De que forma nós podemos comprovar isso de maneira robusta? Através de um termo de consentimento informado. O ônus da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. Obviamente, se a clínica empreendeu atos de propaganda e publicidade, ela tem a obrigação de comprovar que, eventualmente, aquela informação é correta, é verídica e que essa informação tem respaldo científico, já que nós estamos falando da área médica. Ainda do Código de Defesa do Consumidor, aí vem aquela nossa preocupação com, muitas vezes, a finalidade do paciente. Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Novamente, o Código de Defesa do Consumidor impondo ao médico, e muitas vezes, independente da existência de culpa, esse ponto especificamente em relação às clínicas, em que a responsabilidade ela é apurada de maneira objetiva, a responsabilidade pelo fornecimento de informações suficientemente esclarecedoras e adequadas, especialmente sobre os riscos daquela atividade. Como desdobramento desse artigo 14º, nós temos o parágrafo 4º, especialmente ao médico pessoa física. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Aqui um pequeno parênteses para a gente falar sobre a questão da responsabilidade subjetiva. O médico pessoa física, quando eventualmente é demandado numa ação em que se discute o alegado erro médico, ele não tem a obrigação legal de provar que não agiu numa dessas modalidades de culpa, que é imprudência, negligência ou imperícia. Ao passo que, pela literalidade do artigo 14, o fornecedor de serviços, entenda-se, uma clínica médica instituída através de uma pessoa jurídica, a apuração da responsabilidade, ela independe da culpa. Significa dizer, em suma, que caberá ao autor da ação comprovar apenas o dano e o nexo de causalidade. A clínica deverá comprovar que não praticou qualquer conduta culposa, obviamente, nas modalidades de negligência, imprudência e imperícia. O artigo 67 ainda do Código de Defesa do Consumidor já vem com aquele caráter punitivo, típico das normas penais. Artigo 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Vejam bem, isso é um crime tipificado no Código de Defesa do Consumidor, que pode colocar o médico numa situação de risco e ser
ele submetido a um processo criminal que pode culminar com a detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O artigo 68 vem nesse mesmo sentido: fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber, ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vocês observaram que quando se fala em propaganda e publicidade, nós temos que ter a preocupação ética, nós temos que ter a preocupação legal, e a preocupação legal ela acaba tendo alguns desdobramentos. Um deles é o próprio Código de Defesa do Consumidor, como a gente já conversou. Então, pelo que a gente comentou e conversamos até agora, a propaganda e publicidade ela tem um imbricamento muito forte com normas, entre normas éticas, entre o Código de Defesa do Consumidor, e isso traz uma preocupação bastante grande, né? Eu fiz questão de trazer agora alguns questionamentos, são os questionamentos mais comuns quando o assunto é propaganda e publicidade, e eu tenho certeza que você, médico, em algum momento se deparou com alguns desses questionamentos. Como deve ser o comportamento dos médicos em entrevistas? O comportamento do médico, especialmente com relação à divulgação do assunto médico, ela não pode ter caráter de autopromoção e sensacionalismo. Nós já observamos e vimos o que é autopromoção e sensacionalismo. O médico deve evitar a concorrência desleal, o médico não pode tratar e divulgar técnica exclusiva, especialmente aquela que não tenha respaldo técnico. Assunto moderno, atual, redes sociais. É possível a participação do médico nas redes sociais? Sim, é possível. O médico pode fazer consultas através da rede social? Não, nós já vimos que existe no Código de Ética Médica uma regra proibitiva específica, né? E nas redes sociais, nós observamos também que quando a gente, o artigo 1º da Resolução 1974, ele nos traz a norma de que toda e qualquer divulgação da atividade médica para fins de apuração de eventual infração ética, inclusive, qualquer meio de divulgação. Então, a participação do médico na sua rede social deve seguir as mesmas regras relacionadas à publicidade geral. E aquele médico que, eventualmente, fez uma pós-graduação lato sensu em área que não é considerada especialidade pelo Conselho Federal de Medicina, não pode, ele não pode divulgar. E aí, repetindo, olha mais um imbricamento com o Código de Defesa do Consumidor. Pelo Código de Defesa do Consumidor, vale muito aquela questão da aparência jurídica e econômica. Então, se o médico, eventualmente, divulga que tem uma pós-graduação que não é considerada como especialidade médica, ele está deixando de cumprir um dos requisitos dessa relação estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, que é a informação verídica, verossímil e uma informação que tenha respaldo e que ele possa comprovar, já que, como a gente observou, a oferta veicula o produto. E aquela pós-graduação sem título de especialista? Essa é uma dúvida comum. Antigamente, muitos médicos adotavam a estratégia de colocar, por exemplo, cardiologia, ao invés de dizer especialista em cardiologia. Impossibilidade. Por quê? Porque o médico não tem o RQE. Se ele não tem o RQE, ele não pode divulgar essa especialidade. Novamente, o imbricamento com o Código de Defesa do Consumidor. Essa propaganda ela pode ser considerada enganosa porque ela é uma informação inverídica. Então, o médico não pode anunciar uma pós-graduação sem que ele tenha o título de especialista, que fique bem claro. E para o título de especialista, é um dos critérios que é levado em consideração pelo Conselho Federal de Medicina e pelos conselhos regionais para fornecer ao médico o RQE, que é o seu requerimento de qualificação de especialista. E o médico pode, nessa perspectiva, afirmar que trata de sistemas, órgãos e doenças? Sim, desde que esteja relacionado à especialidade médica devidamente registrada. Essa é uma inovação da Resolução 1974, que acrescentou essa permissão com essa condicionante de que o médico
tenha o RQE e que ele possa comprovar através do fornecimento do número. Eu fico por aqui, foram algumas... A propaganda e publicidade é um tema que gera muita discussão, é um tema árido, é um tema que tem que ser tratado individualmente. Os critérios, nós podemos observar que muitas vezes não são claros, não são objetivos e não são precisos. Isso faz com que o médico ou a clínica, ao se enveredar a adotar critérios de propaganda e publicidade, tenham um cuidado redobrado. Espero revê-los, agradeço a acolhida e nos veremos na próxima palestra. Obrigado.